Você sabia que existe uma história na Bíblia onde Deus permite que duas ursas ataquem dezenas de jovens só porque eles zombaram de um homem? Sim, isso está registrado no livro de 2 Reis, e até hoje essa passagem causa choque, revolta e muitas perguntas. Como um Deus considerado amoroso pode permitir algo tão violento? Essa é uma das histórias mais polêmicas de toda a Bíblia, e talvez você nunca tenha ouvido ela sendo explicada desse jeito. Tudo começa com o profeta Eliseu, sucessor de Elias. Logo após Elias ser levado aos céus, Eliseu assume sua posição como porta-voz de Deus na terra. E é exatamente nesse momento que algo estranho acontece. Enquanto ele caminhava em direção à cidade de Betel, um grupo de jovens sai ao seu encontro. Mas eles não estavam ali por curiosidade. Eles começam a zombar, a rir, a provocar, e repetem uma frase que parece simples, mas carregava muito mais significado do que parece. Sobe, careca! Sobe, careca! Agora para tudo. Isso não era só uma brincadeira. Naquela cultura, zombar de um profeta era como zombar do próprio Deus. Era um ato de desprezo, de rejeição espiritual, de afronta direta. E tem mais. A cidade de Betel era conhecida por sua idolatria. Ou seja, aquele grupo provavelmente não era inocente como parece. Eles representavam uma geração inteira que havia se afastado de Deus. Então acontece algo que ninguém espera. O profeta Eliseu se vira, olha para eles e pronuncia uma maldição em nome do Senhor. E logo depois, duas ursas saem do bosque e atacam o grupo. O texto diz que 42 jovens foram feridos. Sim, isso está na Bíblia. E é aqui que muita gente se pergunta: isso é justiça ou é crueldade? Alguns estudiosos defendem que esses jovens não eram crianças pequenas, mas adolescentes ou até adultos jovens, possivelmente um grupo agressivo. Outros acreditam que o ataque não foi apenas físico, mas um símbolo do julgamento divino, um aviso claro de que desrespeitar o que é sagrado tem consequências. Mas vamos ser sinceros, ainda assim é difícil de engolir, não é? Porque essa história quebra a imagem de um Deus sempre calmo e misericordioso. Ela mostra um lado que muita gente prefere ignorar. O Deus que também julga, o Deus que também reage, o Deus que não aceita ser zombado. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável de todos. Não é sobre ursos, não é sobre careca, é sobre respeito, sobre limites, sobre o que acontece quando o ser humano perde completamente a noção do sagrado. Essa história não foi escrita para ser confortável. Ela foi escrita para provocar, para chocar, para fazer você pensar. E agora eu te pergunto, se isso acontecesse hoje, você veria como justiça divina ou como algo totalmente injustificável? Porque uma coisa é certa, essa não é só uma história antiga. Ela continua levantando perguntas que ninguém consegue responder facilmente. E talvez esse seja exatamente o motivo dela ainda existir. Se essa história te fez pensar, compartilhe essa palavra com alguém que precisa.